Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Freudcast. Hoje estamos aqui para um debate muito especial com o mestre, Dr. José Eduardo Coelho Dias, advogado, especialista em direito de família, mestre em processo. Vamos conversar sobre uma profissão que sofre muito com a saúde mental, por viver problemas dos outros, por ter essa questão de dosar a atuação profissional com estar inserido no problema dos outros, porque é uma mediação entre as pessoas e a justiça, e como é importante o profissional saber lidar com isso. Como muitos não sabem e muitos adoecem e vão descobrir depois de adoecer. Então é um tema muito importante que a gente trouxe uma pessoa muito especial para falar com a gente, que eu vou deixar ele dar o pitaco inicial dele aqui para a gente levar um bate-papo leve e agradável para ajudar muita gente. Como eu disse, se a gente ajudar muitas é muito bom, mas se ajudar uma vida, já estamos satisfeitos com isso. Com certeza. E eu sou fã, viu? Sou fã. Olha, gente, realmente, né? Quando a gente pensa em advocacia, muita gente acha que a parte mais pesada, né? Que a gente vai ver as maiores mazelas na advocacia criminal. Não é verdade. As maiores mazelas do ser humano, o lado mais nefasto do ser humano está na advocacia de família, está na advocacia de sucessões. Nós vamos lidar o tempo inteiro com quebra de decepções, frustrações, confiança que foi embora e muitas vezes o problema que o advogado deveria resolver fica até difícil da gente identificar por conta do estado de espírito, do estado de ânimo que as pessoas chegam nos nossos escritórios. E o que é sempre bom a gente lembrar. Muita gente fala, advogado de família é psicólogo do cliente. Não. Não, advogado é só advogado, psicólogo é só psicólogo. A gente não pode confundir as coisas, embora a gente tenha que ter um pouco de conhecimento, pouco sendo modesto. A gente tem que conhecer um pouco da psicologia, um pouco da psicanálise, sobretudo, mas para poder chegar ao ponto que realmente interessa para o advogado, que é a parte objetiva do conflito, né? Então estamos aqui para tentar tirar as dúvidas, tentar jogar um pouco de luz sobre esses pontos, e eu estou aqui à disposição de vocês, uma alegria enorme poder participar aqui, é realmente uma delícia, quero que o nosso papo seja realmente muito proveitoso. Eu vou começar falando um pouco sobre a nossa realidade atual, que foi um impacto na vida de todo mundo, que veio através da pandemia. Pra gente no Espírito Santo, especialmente porque o nosso tribunal, ele era muito atrasado, a questão de tecnologia. Então era tudo processo físico, a gente tocava, o advogado tocava. Então, se algum cliente te ligasse no fim de semana e falasse, doutor, meu processo, como é que tá? Você antes, pelo menos, tinha aquela desculpa de, não sei, não tô com processo aqui. Né? Isso causou um certo impacto inicial no sentido de como é que vamos trabalhar. Isso mundialmente. Porque você estava num trabalho que não era nem um trabalho de casa, nem um trabalho fora. Porque você estava em casa, cuidando da família, todo mundo preso junto, e ao mesmo tempo tinha que manter trabalhando. E o advogado, muitas vezes, por ser uma profissão autônomo, você tinha que se manter trabalhando com isso. E como essa pandemia afetou especialmente a classe dos advogados, que é uma classe que sem ela a justiça não vive. Ao mesmo tempo que o servidor público se dava ao luxo, entre aspas, né, de estar em casa e saber que o dinheiro ia cair, com a justiça parada ou não, o advogado não vivia esse luxo, entre aspas, novamente. Ele tinha que se manter atuando. E tinha que dar aí o famoso jeitinho brasileiro de como é que vamos trabalhar não tendo um processo judicial eletrônico, como é que vamos continuar trabalhando não podendo pegar o processo físico, porque está tudo fechado. Vinícius, olha, foi um momento muito complicado, porque eu, como cidadão, estava apoiando as medidas de distanciamento, achando mesmo que... há muito tempo eu trabalhei com vigilância epidemiológica, então quando eu escutei na rádio que, olha, virou aqui no Espírito Santo já uma transmissão comunitária, aquilo me deixou apavorado, porque depois que vira transmissão comunitária você não tem mais jeito, é porque perdeu-se o controle total da situação.
E eu via que os médicos não sabiam lidar com aquilo, então eu tinha que proteger a minha família para que a gente não infectasse. Só que a gente é profissional liberal. Ao mesmo tempo, a gente precisa também ter dinheiro. Então, ficava sempre naquele dilema. Eu tive muita dificuldade nos 3 primeiros meses de isolamento, até de trabalhar. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Os clientes ligavam e os próprios doutrinadores com quem a gente vinha conversando falavam com a gente, por exemplo, a questão de guarda de filhos, né? O filho foi passar o final de semana com o pai ou com a mãe, tinha que voltar para a residência habitual dele na segunda-feira e não podia voltar porque estava tudo fechado. Como é que faz? Como é que não faz? E a gente tinha dificuldade de responder essas perguntas, porque proteger as crianças da infecção e, ao mesmo tempo, existiam acordos firmados que tinham que ser cumpridos. Como resolver aquilo? Era a hora que a gente tinha que ligar para o colega advogado, tentar resolver as questões de forma amigável, buscando sempre aquilo que fosse melhor para a criança. Nós tivemos casos, por exemplo, de médicos que foram para frente de batalha, médicos nossos clientes, e que ao mesmo tempo queriam estar com os filhos, mas a gente chamava para razoabilidade, falava, olha, tem certeza que de repente você está indo para um hospital atender algum possível infectado, não é melhor você deixar o seu filho com a mãe ou com o pai, enfim, E aí, muita coisa a gente conseguiu resolver com uma conversa, chamando as pessoas para razoabilidade. Mas nosso tribunal, naquele momento, estava muito aquém das necessidades em termos de processo eletrônico. Então, nós não tínhamos acesso aos autos. Era um sistema que a gente mandava uma petição por e-mail, mandava uma ação por e-mail, a gente não tinha aquela coisa de olhar nos olhos do juiz para despachar, ou até mesmo do assessor para fazer um encaminhamento de um processo. Falar por telefone também era complicado, porque as pessoas normalmente em home office não estavam atendendo o telefone institucional, não tinha telefone, enfim. Foi um momento muito caótico, mas que trouxe trouxe uma nova perspectiva de vida para a gente, até de relacionamento interpessoal. Nós precisamos, naquele momento, aprimorar a forma de lidar e a forma de se comunicar com as pessoas. Todo mundo sofrendo, todo mundo meio que em pânico, sem saber o que ia dar, o que tinha que fazer, e a gente acabou virando meio que um fiel dessa balança, tentando equilibrar e, ao mesmo tempo, sem ter os recursos necessários para prestar um serviço de boa qualidade. Foi muito difícil. Depois de um tempo, a gente foi aprendendo a lidar melhor, fomos aprendendo junto, nós, a advocacia, o judiciário, os clientes, os jurisdicionados, vencemos. Não foi excelente. Estamos vencendo, né? Estamos vencendo ainda. Estamos aí atravessando, acho que ao mesmo tempo, aqui, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, teve um impulsionamento muito grande do processo eletrônico, muito grande. Uma evolução muito boa, que nos permite hoje, eu, por exemplo, naquele momento, eu fui para dentro de casa e hoje me adaptei bem ao home office. Eu tenho preferido trabalhar em casa, na elaboração das peças, na lida com o processo, porque uma parte já está eletrônica. As varas de família da capital, por exemplo, quase todas, acho que Cariacica está agora terminando já o processo de digitalização, mas enfim, no interior do estado também está bem avançado. E então eu tenho ido ao escritório em dias certos quando eu faço atendimento, né? Mas eu tenho preferido trabalhar de casa. Mudou muita coisa. Algumas coisas, infelizmente, algumas pessoas esqueceram, né? A solidariedade, a boa vontade, a paciência. Alguns parece que não aprenderam, mas ser humano é ser humano e a gente vai tocando. Mas essa questão da pandemia que todo mundo enfrentou, essa dor de cabeça que todo mundo foi dormir, o medo da morte, o medo de não saber como é que eu ia ser amanhã, que mexeu com o mental de todo mundo, de todas as profissões, trouxe esse lado bom para nós aqui, para a nossa realidade do processo judicial eletrônico, por exemplo. Mas uma coisa que aconteceu comigo, como servidor público, eu comecei a trabalhar com processo judicial eletrônico e eu tenho um hábito de tentar manter o meu trabalho em dia. Quando o trabalho ele é físico, ele vai e volta numa velocidade diferente do judicial eletrônico. Que é uma coisa que você trabalhar essa coisa remota de hoje em dia, essa coisa eletrônica de hoje em dia,
você não tem horário de trabalho. Se você não Se não tiver disciplina. Se não tiver disciplina para isso, e é muito disso que a profissão do advogado em si também tem que racionalizar, conscientizar. O meu horário de trabalho é das 8 às 18, das 9 às 17, a hora que você se propor 4 horas por dia, 5 horas por dia, mas o cliente não pensa assim. O tempo do cliente ele é diferente. Se o cliente, se 10 horas da noite, ele começar a matutar no sofá de casa um problema que eu lembrei de uma coisa que vai mudar a história do meu problema, do meu processo. WhatsApp, pipi WhatsApp, telefone. Alô, peticiona aí, mas calma, não é eletrônico? Peticiona agora aí, é muito importante, porque o processo pro cliente, ele pode ser o menor dos problemas no mundo, no macro, mas para aquele cliente é o maior dos problemas do mundo. E o advogado, ele tem que ter essa maleabilidade também de saber, olha, calma, o seu processo vai ser resolvido. Esse problema, eu entendo que esse problema é um problema grande para você, é o maior dos problemas porque é o seu problema, mas eu vou atuar de forma que esse problema vai ser solucionado no seu tempo. Então, se o advogado também não prestar atenção nisso, não lidar com essa situação do horário do expediente, no seu fim de semana, nas suas férias, você não trabalha, fica uma situação complexa até para aí no círculo familiar do advogado. Você tá só com a sua esposa jantando, o telefone toca. Alô, doutor, tá acontecendo isso comigo. Bota no processo aí. E você ali já quebrou o clima familiar que você vive. Porque você, no processo, você é o doutor José Eduardo, para sua esposa você é meu amor, pro cara da banca da esquina você é o seu Zé, e pros seus filhos você é pai. Você é o mesmo cara, mas que exerce funções diferentes. E muitas vezes os advogados, eu vejo muito advogado início de carreira passando por isso. Ele quer trabalhar o tempo todo, não importa se é fim de semana, se é sábado, se é domingo, ele não tem um tempo dele com a família, ele não tem um tempo dele pro lazer dele. Ele é advogado em tempo integral, que você nunca deixa de ser advogado, mas você não tem os seus momentos de deixa eu guardar a minha carteirinha rosa aqui, que agora eu sou da minha família, que agora eu sou de mim mesmo. E isso afeta a saúde mental do profissional em si. E quando ele vai ver, e geralmente quando vai ver é porque já deu ruim. Ele já tá a um ponto de socorro. E quando pede socorro é porque realmente já vem mal. Mas você tem que criar mecanismos para lidar com isso. Então, por exemplo, os meus clientes sabem que eu leio e-mail uma vez por dia e atendo o WhatsApp uma vez por dia. Então, e geralmente assim, de trás para frente, né? Os que mandaram primeiro o WhatsApp vão ser respondidos primeiro. Isso desde a primeira conversa, a gente já deixa muito claro que o WhatsApp, primeiro que o WhatsApp, eu já coloco de plano, não é o meio de comunicação oficial que a gente tem. O meio de comunicação oficial é e-mail. Por quê? Porque é diferente você redigir um WhatsApp e redigir um e-mail. O raciocínio é diferente, a forma de elaboração das ideias é diferente. Então eu sempre prefiro lidar com o e-mail. Mas outra coisa, você estava falando do maior problema do mundo, o advogado, se vai fazer família, se vai lidar com sucessões, ele tem que entender que aquele problema do cliente, sim, é o maior problema do mundo, pelo menos para o cliente naquele momento. Você tem que ter essa compreensão, você tem que olhar com a lente do outro também, porque ele está em sofrimento. A pessoa está estressada, está se achando injustiçado, está com a visão embaraçada, não consegue ter clareza de tudo. É como se o médico fosse um pediatra, o cara vai estudar pediatria e não quer receber uma ligação de uma mãe às 3 horas da manhã por causa da tosse, né? A mãe vai ligar por causa da tosse às 3 horas da manhã pro pediatra. E a gente, exatamente, e a gente sabe que dessa angústia do cliente e evidentemente não dá pra gente responder 100%, mas tem que ter essa compreensão para não se aborrecer e para não deixar o cliente angustiado, achando que o advogado dele está fazendo pouco caso do drama. Não está fazendo pouco caso. Agora, na entrevista inaugural tem uma pergunta que eu sempre digo, não respondo isso. Doutor, quanto tempo vai durar o meu processo? Não. Primeiro, a gente aprende com o passar do tempo que o tempo do judiciário, o tempo do processo não é o tempo da vida. E a primeira coisa que a gente tem que mostrar para o cliente é isso. Olha, o tempo do judiciário não é o tempo da vida. O tempo do processo não é o tempo da vida. Na vida, você discute com uma pessoa, ela te responde na hora. No processo, você diz uma coisa de uma pessoa, ela tem 15 dias úteis para poder... 15 dias úteis depois que ela foi intimada
para responder. Então, quer dizer, uma discussão que às vezes dura 5 minutos, quando você joga esse processo, virou quase 2 meses. Então, tem que ter essa compreensão. Mas, ao mesmo tempo, mostrar. E tem um detalhe, Vinícius, que eu sempre falo, eu aprendi isso com o professor Conrado Paulino da Rosa, familiarista gaúcho, doutrinador, pessoa por quem eu tenho o maior carinho e admiração. Conversando com o Conrado uma vez, ele me disse o seguinte: Zé, eu passei a colocar nos meus contratos a exigência que a pessoa esteja em terapia enquanto estiver aqui comigo. E eu passei a adotar recentemente esse método também. Por quê? Porque precisamos entender o seguinte: todo conflito tem um lado subjetivo e um lado objetivo. O lado objetivo é o que a lei diz, o que o juiz, o limite de atuação do próprio juiz, do Ministério Público, das equipes multidisciplinares. Esse é o lado objetivo. Esse já está manualizado, porque está tudo nos textos legais. Tudo que está na lei, você pode dar uma certa objetividade. Mas tem um lado subjetivo, é como aquela pessoa vê o processo. Como a parte que está do outro lado, isso é pessoal, isso é da ordem da subjetividade. O advogado lida com o lado objetivo. O terapeuta lida com o lado subjetivo. Então, tem que ter um encaminhamento para um psicoterapeuta. Pode ser pediatra, a gente estava falando de pediatra, pode ser um psiquiatra, pode ser um psicanalista, pode ser um psicólogo, pessoas que têm algum tipo de confissão religiosa, o seu ministro religioso, o seu pai de santo, o seu xamã, qualquer que seja a pessoa com quem ele possa elaborar os afetos, não o advogado. O advogado, ele entende os afetos, mas ele não trabalha na reelaboração desses afetos. O advogado que está fazendo isso está se ocupando de uma forma equivocada de um lugar que não é dele. Isso é uma espécie até de tirania. Você vai ocupar um lugar que não é seu. Então você trabalha lá, tenha na sua agenda tipos diferentes de profissionais para indicar e bota o cliente para trabalhar o lado subjetivo para que você, advogado, possa cuidar melhor do lado objetivo. Os resultados têm sido bastante surpreendentes, têm dado muita paz e até satisfação, porque quem está vivendo o problema não enxerga o problema. Quando você vai para um profissional que sabe fazer a reelaboração desses afetos, a pessoa começa a enxergar e ver que se educar mais, usar técnicas de comunicação não violenta, elaborar a fala com o outro para entender que o outro que está do outro lado da mesa também está com um estado de espírito semelhante ao dele, embora os interesses, o ponto de vista seja diferente, está todo mundo sofrendo. Na minha área, Vinícius, Carol, não tem quem não esteja sofrendo. Mesmo aquele que quis uma separação, mesmo aquele que quer ou não quer ficar com os filhos. É uma ruptura, né? É um luto. E já teve alguma situação, assim, que te marcou? Porque a gente vê acontecendo, pelo menos eu vejo acontecendo só em filme e novela, não trabalho com isso, então não sei. De casais que estavam num processo super turbulento de separação, eu tenho certeza, não sei o quê, e de repente desistiram de se separar e retomar no meio ali do processo. Eu sou muito feliz, porque aconteceram vários casos desses. Ai, que legal. Mas tem um que me marcou muito. Era um casal já bem maduro. Os dois já estavam na sua, respectivamente, segunda relação. Eles já tinham tido relações antes, já tinham filhos criados. Um casal já bem maduro mesmo. E eles estavam tendo muito problema por conta da forma de lidar com o dinheiro. Porque um dizia, tem que economizar naquilo, o outro dizia, não, vamos fazer. Eu vou botar o dinheiro aqui, o outro, não, quero aplicar. Vamos dar um exemplo, eu quero aplicar em ação, não, vamos botar numa renda fixa. Basicamente isso. Eu escutei aquilo com bastante atenção. É uma coisa que as pessoas precisam entender. A gente que é advogado de família, não quer dizer que a gente quer fazer divórcio, não. A gente quer trabalhar para a família, apesar do divórcio. Então, esse casal tinha essa questão do dinheiro envolvido, gritando ali. E aí eu parei, escutei, deixei os dois falarem. Eles foram lá para fazer a minuta da escritura de dissolução daquela união estável. Parei, escutei e falei assim, além dessa questão financeira, vocês têm algum outro tipo de problema? Aí ficou aquele silêncio. Eles não tinham problema, o único problema era a forma de lidar com o dinheiro. A solução foi a mais simples do mundo.
eu sugeri a eles uma mudança do regime de bens do casamento. Eles tinham uma união, o regime de bens era o da comunhão parcial. Eu falei, façam um regime de separação, porque aí cada um vai lidar com o seu dinheiro do jeito que achar melhor. Uhum. Coisa mais linda do mundo, parece cena de filme. Foi quando fizemos a escritura, eles preferiram fazer a separação, a mudar o regime de bens, continuaram com a relação, e 3 ou 4 meses depois eu fui a Iriri e encontrei os dois no entardecer andando de mãozinha dada na praia. Os dois, a gente não pode falar velhinhos, né? Mas Sim. os dois maduros, vamos dizer assim. E isso dá uma satisfação muito grande, porque a gente foi capaz de enxergar uma solução onde os dois só estavam vendo o problema. Então isso é muito legal. Ai, muito De vez em legal. quando acontece e é mais prazeroso do que Sim. uma sentença de proceder. Ah, ganhei a causa. Você fala, ganhei a causa num processo de família, colega às vezes, eu ganhei, coitado, você destruiu uma família, né? Exatamente, é outro ponto que eu ia tocar. Nessa questão do advogado, ele não é inimigo de ninguém. Não. E muitas vezes, principalmente nas redes sociais, nessas redes do ódio que existem por aí, que deu muita voz a muito idiota, que eles usam mais ou menos aquele ditado de filho de peixe, peixinho é. Eles falam assim, advogado de bandido é bandido. E eles tratam realmente dessa forma. E muitos advogados, por inexperiência ou por falta de autoconhecimento, por ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo, eles acabam aceitando aquela guerra que compram contra ele, sabe? Assim, parece, me chamou de bandido, aí entra, eu já vi em redes sociais debates assim, discussões bestas, por causa disso, assim, cara, eu sou advogado, estou exercendo a minha profissão, mas querendo ou não, por mais que o cara esteja muito bem resolvido quanto a isso, ouvir isso de forma maçante, como tem sido dito hoje em redes sociais, e esse discurso de ódio barato que tem sido comprado de... Quem defende esse cara? Tem alguém, um advogado para defender? Claro que tem. Tem advogado para defender o pior fascínora do mundo. O cara pode ter cometido as piores atrocidades, que ele vai ter alguém para defender. Não aquele cara, mas a lei. Porque o advogado tá ali, o criminalista, por exemplo, ele não tá para defender o cara ali, ele tá para defender o cumprimento da lei. O que o Estado não descumpra, para que ninguém descumpra a lei. E acontece muito isso que eu vejo nas redes sociais, de tentarem botar na mesma caixinha as pessoas que estão com alguma lide e o advogado de um lado ou de outro, como se fosse 2 pessoas lutando uma luta de boxe, você é o técnico de um, o outro técnico de outro, eu sou seu inimigo. Então, todo mundo inimigo. Advogado de um com advogado de outra. E, nesses 15 anos que eu trabalho como servidor público judiciário, eu já vi muito advogado, tomar ranço do outro, porque, como assim, ele é meu amigo e defendeu... Eu já vi isso. Ele defendeu uma causa que eu peguei com tanto afinco, e isso atinge a saúde mental daquela pessoa, daquele profissional também, e leva para casa, leva para outros casos dele. Isso é muito importante o advogado saber lidar com isso também, tanto de crítica de fora, quanto esse autoconhecimento de, peraí, eu não estou comprando uma parte ou outra, apesar de que a gente é ser humano e muitas vezes a gente compra, mas tem que saber, calma, deixa eu me botar no meu lugar aqui. Eu sou advogado, eu não ganho nem perco. Eu estou aqui por essa parte, por isso que ele acha que é a causa dele. Entendeu? Então, assim, é muita... Esse detalhe que às vezes a gente acha que não, mas vai afetar a saúde mental do advogado. Muita gente me vê fazendo meus posts no Instagram, geralmente voltado até para advogados, para colegas. Uma vez me perguntaram, mas por que você está passando conhecimento para o seu adversário? Primeiro, eu não tenho adversário na área de família. Por que eu não tenho adversário? É a forma de ver a coisa. Para mim, que defendo um direito de família, a expressão que usa é humanizado. Não sei se eu gosto muito dessa expressão, mas falando assim, humanizado, acho que as pessoas entendem. Eu costumo dizer o seguinte, que a melhor coisa para um bom advogado de família é encontrar um ótimo advogado de família do outro lado da mesa. Porque quando a gente sabe que a pessoa que está do outro lado sabe o que está fazendo, você economiza uma trilha, um percurso muito grande. Já tive oportunidade de pegar processos, por exemplo, que já estavam em andamento e que os advogados estavam numa litigância sem sentido, brigando, quando a questão não era ter uma sentença de procedência, era resolver o problema. E com pouquíssimo tempo... Às vezes o advogado tem fama, a pior fama possível e tal. Por quê? Porque é firme naquilo que está fazendo, acredita no que está fazendo.
e de sentar mesmo, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, e rapidamente as pessoas ficaram assim, como assim que vocês já fizeram um acordo, demorei tanto tempo nesse processo? Por quê? Quando você tem bons advogados dos dois lados da mesa, tudo resolve mais rapidamente. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque eu participo de alguns grupos até de WhatsApp com advogados de família e sucessões. E advogados do Brasil inteiro, alguns locais e alguns do Brasil inteiro. E o objetivo é exatamente aprimorar o conhecimento para que a gente eleve o nível da advocacia. Eleve o nível da advocacia. Ah, mas as pessoas que estão de fora não entendem. Acho que você está defendendo uma causa sem solução. A questão não é ganhar ou perder. A questão é a lei impõe determinadas obrigações, mas também impõe determinados limites. A sua luta em determinados casos é para que aquele limite mínimo, que aquele piso não seja ultrapassado. Porque por mais errado que esteja o seu cliente, ele tem uma linha de direitos que tem que ser reservada, que tem que ser protegida para ele. Quando a gente fala de pensão alimentícia, por exemplo, eu não posso chegar para um pagador de pensão e desejar a falência dele. Então eu tenho que respeitar o meu colega que está do outro lado da mesa, às vezes brigando para que a pensão não seja tão alta quanto eu gostaria que fosse, porque ele também tem que preservar a integridade do próprio pagador da pensão, sob pena de quê? Acabou o milho, acabou a pipoca. Como é que diz? Matar a galinha dos ovos de ouro, numa expressão chula, mas que é usada com muita frequência. Então a gente tem que entender isso também. Se as pessoas não querem entender minha posição, é para isso que eu pago analista, para não me preocupar com essas Não, mas essas é muito importante, opiniões. né? Você Agora, pagar analista. Tem muita gente que não paga e não está preparado para isso. Né? Analista, psicólogo, isso aqui tinha que vir na água, igual água encanada, tinha que ter uma torneira dentro de casa. Eu acho inadmissível como é que uma pessoa fica sem se preocupar com a sua saúde psicológica. Como é que lida, principalmente com que a gente que é da área de família e sucessões, que lida com essa coisa tão sensível ao ser humano, se você não estiver bem, se você não tiver condição de lidar com aquilo. E outra coisa, não é não sentir, não é se afetar. Porque no dia que você perde a sua capacidade de se indignar com uma determinada situação, você também não pode mais ser advogado, porque você não vai ter mais brilho para fazer aquilo. Não só advogado, né? Qualquer profissão nenhuma. Qualquer profissão. Aí eu vou até fazer assim uma coisa minha mesmo. Quando eu cheguei para trabalhar na infância e juventude, eu tinha 22 para 23 anos. É um garoto, sem experiência nenhuma. E na primeira semana, quando eu presenciei o primeiro filho sendo tomado de uma mãe usuária de crack, eu cheguei em casa acabado. Eu cheguei em casa muito triste, porque aquilo me tocou. E aquilo me tocou que eu fiquei o fim de semana inteiro com aquilo na cabeça. E eu contei pra minha namorada, na época, que hoje é minha esposa. E ela pediu, não me conta mais esses casos, porque ela chorava, ela derramava lágrimas. E ela não era mãe ainda. Com o tempo, 1, 2, 3, 4, 5 anos, eu já via filhos sendo tirados de mãe, a maioria por situação de drogas, e aquilo não me tocava mais. Foi quando, e sempre que eu contava para minha esposa, ela falava, não me conta, eu já te pedi pra você não me contar. E eu parei pra pensar o seguinte, cara, isso não tá me tocando mais, tem alguma coisa de errado comigo. Porque se no começo aquilo me tocava tanto e depois eu passei a ser neutro quanto aquilo, não sentia, não é que você não tem que sentir, a gente é ser humano, mas a partir do momento que peraí, não, isso não é normal. Não é normal você não saber lidar com aquele problema de forma profissional, mas também não é normal você não ter sentimento nenhum quanto aquilo. Que aí eu fui buscar ajuda, esse autoconhecimento de, calma, eu estou exercendo a minha profissão, mas eu vou ser o mais humano possível com essa situação. Saber acolher, às vezes, a pessoa de uma forma que ela não se sinta mais uma. Porque quando aparecia na vara da infância alguém que se sentia mais uma, a pessoa acha que você não está dando a menor para ela. E aí entra aquela história. Eu vou fazer uma comparação, até meio grotesca, mas pensa bem. Você quer um centroavante no seu time que não comemora o gol? Não, mas a função dele não é comemorar, é fazer o gol. Ele não está nem aí. Se ele fez o gol, ele está recebendo o salário dele. Mas você quer um centroavante no seu time? Ele está mexendo com a paixão dos outros, né?
Você quer sentir que aquele cara faz parte de você. Na família e sucessões, na infância e juventude também, tem muito disso. Você não está lidando só com a prestação de serviço comum, você está lidando com o que há de mais sagrado e mais íntimo com as pessoas. Então, se você não tem um envolvimento, o cuidado tem que ser para que você lembrar que não foi você que foi casado com aquela pessoa. Não é você que é o pai. Mas você tem que lembrar que você tem filhos, que você tem esposa, que você não pode também abrir mão de ter algum tipo mas guardando um certo limite, né? Que é o limite da sanidade mental. Senão daqui a pouco você está ocupando um lugar que não é seu. E esse é sempre o maior perigo. E ainda sobre saúde mental, queria trazer o caso do Gugu Liberato com a Rosemiriam, né? Porque, assim, até então, a gente tinha uma visão de que eles eram um casal, né? Eles eram um casal. Isso que eu quero entrar, nesse mérito. E aí, quando o Gugu vem a falecer, começam a dizer que, na verdade, eles eram muito amigos e não tinha ali um relacionamento. Só que aí que tá. O conceito de relação estável é um relacionamento público... Contínuo, duradouro, com propósito de constituição de família. Então, eles tinham um relacionamento estável, podemos dizer. Mesmo que não tinham relacionamento amoroso ou não. Queria entrar nessa discussão. Por que o direito vai mudando tudo? Tanto, principalmente, a área que mais muda é exatamente a nossa, direito de família, mais até do que o direito de sucessões. Por quê? Olha só, se a gente for fazer um levantamento histórico, nós saímos de uma Constituição anterior que estabelecia um modelo de família. Você não tinha a possibilidade de reconhecer filhos fora do casamento. Isso foi... pouquíssimo tempo, né? 49, 59, não me lembro. Os filhos que eram havidos fora do casamento tinham diferença em relação, por exemplo, à herança ou ao benefício, aos direitos que hoje tem. Os filhos adotivos, usávamos ainda a expressão filho adotivo, filho legítimo. É filho, ponto. Sim. Hoje é filho, ponto. Então a gente vem dessas... E outra coisa, a única possibilidade de formação de família era a partir do casamento. Traz um viés até ideológico cristão de uma lei civil, vamos dizer assim, de uma norma constitucional, mas que está impregnada de uma moral cristã, que é a que forma o nosso povo. E aqui eu não estou dizendo que tem que ter ou não tem que ter. Nós temos que fazer o reconhecimento histórico disso. Sim. Nosso povo é formado a partir dessa ideologia cristã. E aí você vai para uma Constituição de 88, que aí libera tudo. Fala, você tem a possibilidade da relação matrimonial pelo casamento, você tem a união estável, você tem outras formas de constituir família. E cria um modelo que é aquela família formada pelos pais e seus filhos. Ali dá uma quebra no que a gente conhece como conjugalidade. E aí pirou todo mundo. Por quê? Quando eu falo o que é família, qual é o conceito de família? A lei não traz. E nem pode trazer. E aí eu uso o meu bordão que eu uso lá na rádio. Família é algo grande demais para caber num livro de direito. Não tem como você definir família. E nessa indefinição de família, a gente esbarra para reconhecimento de determinadas relações na concepção do nosso Código Civil. Nosso Código Civil, que é chamado Código de 2002, porque ele teria sido promulgado em 2002, ele foi concebido no começo da década de 70. Eu não posso comparar a sociedade da década de 70 com a sociedade atual. Então, nosso Código Civil, que é o que regula essas relações familiares, já nasceu velho. E aí a gente fica debatendo, era uma família, não era uma família? A união estável tem que ter conjugalidade, não tem que ter conjugalidade? A gente vai usando o que a doutrina diz e o que a jurisprudência diz. É quase um Benjamin Button, né? Nasceu velho e a jurisprudência vai atualizando e vai... Usei essa expressão hoje, exatamente isso. O código nasceu velho e a justiça e a doutrina vem tornando ele um pouco mais novo. Agora vamos ter... pelos nomes que eu vi lá, a doutora Maria Berenice Dias, professor Rolfo Madaleno, vão estar na comissão que vai fazer uma reformulação do Código Civil. Espero que a gente tenha algum tipo de clareza. Mas para os padrões jurisprudenciais, nós ainda estamos falando de uma relação
conjugal. Sim. Tá? Só que, ao mesmo tempo, então no caso específico do Gugu, havia uma conjugalidade ali. Eu não estava ali dentro para ver, eu não posso dizer, eu não li os autos do processo, eu não sei de nada. Na verdade, ninguém sabe de nada. Para o padrão jurisprudencial, deveria haver uma conjugalidade. Há quem diga que não havia essa conjugalidade. Por outro lado, a gente tem situações, por exemplo, como os acordos de parentalidade. O que é um acordo de parentalidade? Eu quero ter um filho com uma pessoa e vou estabelecer aquelas regras. Vou fazer um aporte financeiro, vou te dar uma compensação financeira, porque você vai ficar cuidando, eu tenho outras coisas. O que houve de combinação? A gente sabe que os filhos eram filhos Sim. dele e dela. Mas o que a gente sabe desse suposto casal? Nada. Absolutamente nada. Então a gente tem dificuldade até de ter uma opinião, né? Mas até para formar outros entendimentos para casos semelhantes, porque é uma coisa muito realmente... Os processos de vara de família, eles são em segredo de justiça exatamente para isso, para resguardar a intimidade da família. E a dignidade, do que a intimidade, a dignidade, né? Então, assim... O Gugu foi mais exposto pro Brasil inteiro. O cara tava na televisão todo domingo, o cara sempre foi muito discreto com relação pessoal dele, com a situação familiar dele, e ele foi muito mais exposto para todo mundo depois da morte do que em vida. Sim. E aí, uma vez me perguntaram, bom, mas ele era homossexual? Bom, primeiro que eu não sei, segundo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Porque nada impede que ele seja homossexual, mas que tenha uma relação familiar com alguém. Mas como assim? Não sei qual é o combinado que ele tinha com aquela mulher. E se ele tinha essa liberdade? Eu vou proibir, eu vou fazer o quê? Correr atrás com tocha, como se eu estivesse buscando... Eu não vou fazer isso, né? Então, assim, agora, o padrão que a gente tem na jurisprudência é de uma família formada a partir da conjugalidade, embora a própria Constituição de 1988 abra uma brecha para a gente pensar em formações familiares sem conjugalidade. Exemplo que eu adoro dar, das duas tias velhas, que os filhos estão cada um cuidando das suas vidas e as duas resolvem morar, as duas irmãs resolvem morar juntas. Elas vão ali dividir afetos, contas e pão, e uma não vai ser herdeira da outra, uma não vai ter a proteção familiar. Ou seja, nós temos uma legislação de família muito aquém das nossas necessidades, porque essas famílias existem. Famílias formadas, por exemplo, a partir da dupla maternidade ou dupla paternidade, será que estão tendo toda a proteção e aceitação social que a criança envolvida no meio precisaria ter? Tenho minhas dúvidas. Essas famílias, do exemplo de alguns grupos de jovens, por exemplo, que resolvem estudar fora, e aí montam as chamadas repúblicas, onde todo mundo ali divide as contas, faz tal, traz para casa, tem afetividade, não tem relação familiar, mas quando você olha, eles se tratam como uma família, e às vezes até com uma afetividade mais fechada do que a família tradicional formada a partir de um par heterossexual, com uma linhagem consanguínea pura e essas coisas. Então, assim, precisamos evoluir muito, precisamos aprender muito de sociedade, e o direito precisa evoluir para oferecer uma certa proteção jurídica para esses casos. Agora, o caso específico do Gugu, olha, eu queria ser um mosquitinho para poder entender esse processo todo, porque... Bacana. É porque é complicado, né? Porque saíram já em várias revistas eles como casal, fotos de casal, revista, entrevista. Ele deu entrevista e tudo mais. Quando ele vem a falecer, que vem à tona que eles eram só amigos. Porque tinha uma especulação, tinha um achismo, tinha, mas a gente não sabia, né? E aí vieram pessoas da família, confirmando, inclusive a mãe dele, que eles eram só amigos e tal. Aí que vem toda aquela situação. Por mais que eles não fossem um casal, ela dedicou a vida dela àquilo. Porque vai que ela arrumasse um companheiro, enquanto o Brasil inteiro achava que ela era casada com o Gugu. De certa forma, ela abriu mão de viver a vida dela. Aí o nosso machismo estrutural... Exatamente. Aí as tochas iam lá pra porta da casa dela, né? E aí eu fiquei bem revoltada mesmo, gente, com essa história. Mas é exatamente isso. A gente não sabe. A
gente não sabe, por exemplo, se havia uma combinação expressa entre eles, Sim. inclusive envolvendo valores. Eu não estou dizendo que tenha acontecido, estou dizendo que a gente não sabe. Pode ser que ela tenha tido, durante a vida dele, algum tipo de compensação financeira para fazer face até a essas questões. Não sei, a gente sabe muito pouco. Agora, vamos pensar o lado oposto. Eu vou falar uma coisa aqui que eu estou dizendo porque já ouvi da própria boca do Silvio Santos, que ele chegou a declarar uma vez em rede nacional que, por exemplo, a primeira mulher dele, a mãe de algumas das filhas, não me lembro exatamente. Duas, eu acho, as duas mais velhas. Das mais velhas dele, ele nunca reconheceu essa mulher publicamente como sendo mulher dele. Quer dizer, percebe? Sim. E aí, era pelo casamento, com registro, tudo, mas publicamente ele se dizia solteiro. E aí? Aí a gente fala assim, bom, mas como é que um pode e outro não pode? É onde eu digo que a nossa sociedade merece um avanço legislativo para dar conta de todas essas situações. Sim. Nós fazemos parte da sociedade machista, né? É isso aí. Aí, se falar em jornal, essas coisas, é só ver como é que quando uma famosa tem um relacionamento... Arlindo Cruz, a mulher dele, anunciou que vive um relacionamento, tacaram pedras e paus nelas, porque assim, como assim você vive? Agora, quando um homem vive, é tratado de forma diferente. Mas, de toda forma, essa questão de como, às vezes, quando eu conto essa história tá até no livro, meu livro que vai sair, As Infâncias que Vivi, eu conto ele lá, porque quando eu conto, as pessoas falam assim, mentira que isso aconteceu. Em Vara de Família, uma das minhas poucas aventuras em Vara de Família, uma moça entrou pedindo a guarda do filho na Vara de Família. E eu comecei a ler aquilo, e ela relata o seguinte, que ela ficou muito tempo internada na UTI, porque quando elas estavam separando ela e o marido, ela não queria, o marido queria. E o marido chegou pra ela e falou assim, eu quero uma prova de amor. O marido falou, eu faço o que você quiser. E o marido rebate, qualquer coisa. Se joga aqui do quarto andar então. E ela se jogou. Ela se patafou no chão, foi internada no UTI, se recuperou e depois entrou na Vara de Família pedindo a guarda do filho. Eu li aquilo, meu primeiro sentimento, como quem trabalhou muito em vara de infância, foi, e a criança? Com quem fica a criança? Com ela que se joga por um relacionamento abusivo e que mexe com a saúde mental completamente, muito mais das mulheres, às vezes, pela sociedade machista que nós vivemos, ou com um cara que pega e fala, se joga pra provar que você me ama. Então, os relacionamentos, e o advogado tá metido no meio disso, porque ele vai olhar aquela situação e se não souber dosar, sabe, eu não faço parte disso, calma, eu estou ali, mas eu não faço parte intimamente disso. Eu quero resolver a situação, assim, ajudar a resolver da melhor forma possível, mas que muitas vezes não tem a sobriedade, por exemplo, que você tem, porque a experiência te trouxe isso. Se você pega um caso desse e joga na mão de alguém sem autoconhecimento, sem essa empatia, sem essa propriedade, ele pega e simplesmente bota no papel isso. Olha, a minha cliente mandaram ela se jogar do quarto andar, ela se jogou e agora ela quer a guarda do filho. Quando isso não devia estar, de certa forma, expondo aquela criança daquela forma. Porque marido e mulher separam. Pai e mãe não separam nunca. Pai e mãe são sempre pai e mãe. E aí e o advogado leva isso, querendo ou não, pra vida dele. E o cara recebeu uma pessoa falando isso, ele vai, calma. Às vezes não vai nem dormir pensando nisso. Quero botar logo no papel, É nesse nível, a saúde mental das pessoas está nesse nível, quando tem relacionamento tóxico, quando tem alguma coisa desse sentido, de se jogar para provar amor. E esse advogado, por exemplo, quando a gente chamou, conversou, a gente viu que ele não estava nem um pouco preparado, ele estava atendendo com ódio, com raiva do cara. Não que não tenha que sentir certa ojeriza do cara, tá? Eu até falo isso. Naquele momento eu confesso que quando eu olhei pro cara eu senti uma leve raiva dele, mas eu tenho que saber dosar isso. E se o profissional não souber, ele vai para um caminho perigoso também, de arrumar inimigos, de estar incluído ali de uma forma perigosa. É complicado. Toda vez que tem criança envolvida, eu aviso logo para quem me contrata. Falo, olha só, você está me contratando, vai pagar os meus honorários, mas eu vou advogar para o seu filho, eu vou advogar para sua filha. Você é grandinho, você se vira, né? E pague o psicólogo, pague o psicanalista, porque isso é extremamente relevante.
Mas é muito difícil, né? Quando você se depara com determinadas situações e é muito curto o período que a gente lida com a vida daquelas pessoas. É muito curto. A gente não sabe nada da vida. Estávamos falando agora da história do Gugu. A gente às vezes não sabe nada da vida de um cliente com quem para quem a gente está você sabe aquele pedacinho que ela levou para você. Flash, aquela fotografia de um instante, de um final de relação. Um final de relação. E a gente só pensa o fim da conjugalidade não é o fim da parentalidade. E isso tem que ser preservado. Segundo, proteja as crianças. As crianças são o centro da proteção constitucional, são consideradas hipervulneráveis, então prioridade total tem sempre que ser o melhor interesse da criança e do adolescente que estão envolvidos numa demanda. Porque se os adultos lidam mal, tendo supostamente preparo e percurso de vida para lidar com uma ruptura e lidam mal, imagina uma criança que ainda não sabe nem o que é a constituição de um relacionamento, sabe? E ninguém quer olhar para as crianças, como você diz. Bom, o que é o melhor para a criança? A mãe que se joga ou o pai que manda a mãe se jogar? A gente chega a pensar o seguinte, talvez o melhor para a criança fosse afastar dos dois. E em alguns casos realmente é. Eu já tive oportunidade de lidar com alguns casos que eu chamei os dois, chamei o advogado da parte contrária, chamei lá no escritório, damos um café, conversamos na amenidade, eu falei, presta atenção, o filho de vocês vai ser institucionalizado. Porque se eu sou o juiz, eu já tinha mandado tirar essa criança dos dois. Parece que o colega se tocou também da situação e em pouco tempo a gente conseguiu elaborar um acordo de guarda. Você perguntar, mas foi um acordo satisfatório? Não. Foi melhor do que o que eles estavam vivendo? Sim. E tem essa característica também. Às vezes você faz um acordo ruim para dar uma acomodada na situação, para dar tempo, fôlego para o tempo agir, para as pessoas respirarem melhor, reelaborarem os seus afetos e tocar a vida, para depois, com outro olhar, resolver o problema da criança. Não dá para ser perfeito, né? Infelizmente, né, a gente vive muito isso. O Zé Edu como advogado, eu como servidor da justiça, muito mais tempo em infância e juventude do que... Hoje eu estou só na infracional, né? Mas eu mexi muito tempo com infância civil. E era exatamente um paradoxo, às vezes, de você ter que passar para aquela parte que, muitas vezes, o tempo vai amenizar sentimentos que a gente vive no momento, no afã, pensando com o fígado. Naquele momento, a gente quer esganar, a gente quer estraçalhar, porque eu sempre costumo falar, a gente é mais emocional do que a gente pensa. A gente é muito mais emocional do que racional. E quando a raiva por alguma coisa atinge a gente, não há racionalidade que segure. É complicado. Não há racionalidade que segure. E o advogado, em todas as áreas, especialmente na familiarista, como o Zé Edu ele vive essa situação de toda hora tem alguém com um problema batendo na sua porta, com raiva. E você tem que ser o racional naquela época. Por quê? Porque você tá de fora. Não, e entender que ele tá com raiva que mesmo, ele tá com raiva que mesmo. Aquilo não é mimimi e que ele tem razão. Você pode não concordar com as razões dele, mas ele tem as razões dele. Aquela pessoa que tá ali tem as suas razões. Cada um luta suas guerras. E o advogado, ele tem que ter saúde mental, ele tem que ter o autoconhecimento, ele tem que ter a racionalidade de eu tô de fora, eu tô observando tudo aqui porque ela tá me falando, tô analisando um dos lados, depois eu vou saber basicamente a história toda, que é um recorte da história toda de vida, como você falou, 20 anos de história, você ficou sabendo no último ano que foi ruim. E tem que, vamos resolver essa situação aqui. Doutor, toma, meu problema é esse, resolve. E não é assim, né? Não é dessa forma. A questão da sobriedade. E o Zé Edu, ele falou, ele paga analista, ele faz analista, ele faz a terapia dele. Tem que ter. Todos, não só advogado, tá? Advogado, servidor público, todo mundo devia procurar. O próprio psicólogo. Tem que fazer também. Porque a gente tá vivendo uma sociedade, a sociedade sempre foi viva, mutante. Nós vivemos uma sociedade mutante. A cada dia uma novidade. Mas que agora tá tudo mais acelerado. Não, Vinícius, pensa no seguinte. Eu vou fazer uma revelação aqui. Eu comecei a trabalhar na advocacia com a máquina Olivetti, manual. Hoje eu estou me vendo ainda na advocacia, faltando muito tempo para me aposentar, se é que advogado se aposenta, né? Num processo judicial eletrônico. Então,
Coisas inimagináveis na década de 80, né? Eu vivi o começo das redes digitais, eu vivi a implantação do computador na advocacia e o advento da internet. Quer dizer, o mundo mudou do final da década de 80. Começou, mas no final da década de 90 para cá, nesses últimos 30 anos, eu acho que a humanidade mudou mais do que em toda a sua história. Então, a gente que está aqui vivendo essa coisa, a gente tem que estar com a cabeça da gente no tecnológico lugar. muito grande. E outra coisa, a gente fala assim, dá a impressão, o Zé Do sereno, tá flutuando nas nuvens. Coisa nenhuma. Isso. Eu sei muito bem que às vezes a gente está pronto para dormir e vem aquele tonhonhon na cabeça e fala, ai meu Deus do céu, perdi a noite de sono. Então, acontece. Às vezes a gente escorrega. Você já foi grosseiro você com toda a sua paz. Já fui grosseiro com cliente, já fui grosseiro com magistrado, com colega. Acontece, ninguém está livre. O que a gente faz é tentar lidar e entender cada vez que dá uma tropeçada. Opa, peraí. Por que eu tropecei? Porque eu tô com a perna bamba ou porque eu não olhei a pedra no caminho? Então a gente tem que estar para não tropeçar mais. Mas sujeito a falha, sujeito a erros, primeira coisa, a gente precisa admitir que todos nós estamos, né? Todos nós, né? Todos nós não, tô falando por mim. Não, todos nós. Tem muita gente que acha que é perfeita, deixa pra lá. Eu não quero muito contato com gente muito perfeita, não, sabe? Nem eu. Eu tenho amigos de longas décadas, né? Que eles falam assim... Cara, quando a gente vê falar no podcast, você parece um cara muito zen. Vai lá. Eu falo, olha só, eu sou zen. Eu tô no momento zen. Mas você sabe o que Gandhi falou uma vez pra um cara que encheu o saco dele? Ele, o quê? Vai a merda. Vai a merda. Porque nós somos, a gente conversa, e é conversando que a gente passa a ver nossa... Peraí, meu ponto cego é esse aqui, deixa eu... É isso aí. Eu canso de falar, eu falo sempre, né? Eu tenho meu ponto cego, eu exponho meu ponto cego pra todo mundo, pra até eu me preservar, falar assim, calma, se eu expus meu ponto cego, eu sei qual é, eu vou me preservar quanto ao meu ponto cego. Porque tem um filósofo, o Vitor Lima, que ele sempre fala, a gente tá aqui conversando, você tem que nomear seus demônios. Se você é um cara prepotente, bota uma cadeira imaginária aqui na sua frente, bota o demôniozinho da prepotência sentado ali e conversa. Leva um Nero. Olhando pra ele. Porque você fala assim, calma, eu tô te enfrentando, não você. E o meu, eu sempre falo com a Carol, eu sempre falo com todo mundo. O meu tá aqui na frente, aqui, tem nome e sobrenome, Clube de Regatas do Flamengo, tá ali. Se você for na internet falar mal do Flamengo, desliga, aperta o off. E eu igual aquele desenho famoso do Pateta que quando vai dirigir, perde as estribeiras. O senhor, eu fico assim mais ou menos. Mas eu já falo pra todo mundo, para as pessoas saberem qual é o meu ponto cego. Calma, peraí. Até porque eu fico mal quando eu faço isso, eu fico, meu Deus, o que eu fiz? Eu começo a entrar numa paranoia de o que eu tô fazendo, É autoconhecimento. E é conversando que a gente traz esse autoconhecimento. E esse papo aqui daria para levar muito mais tempo. Eu tenho certeza que em outra oportunidade a gente vai chamar a Zedu para vir aqui de novo. Para falar sobre outros assuntos. Não chama, senão eu venho, tá? Com certeza vamos chamar. Queria agradecer. Pena que o nosso tempo é curto, né? Não dá pra gente abordar tudo que a gente gostaria, mas a gente vai marcar outras vezes. Mas como assim? Já acabou? Agora que tava ficando bom? Acabou. A gente podia aqui fazer um corujão, né? Botar uma garrafa de café aqui. Passou muito rápido. Queria agradecer, com certeza a gente vai trazer o Zedu aqui de novo para vários outros assuntos. Quem quiser propor algum assunto aqui, até com o próprio Zedu, a gente ia falar só sobre advogado, a gente falou de tudo aqui um pouco, né? Falou da justiça, falou de tudo, e é exatamente assim que a gente quer, para ficar bem leve, bem tranquilo. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. E de repente a galera deixar nos comentários aí do vídeo, de repente os próximos assuntos que gostaria que a gente abordasse aqui. A vida continua apesar do conflito das famílias. Então o advogado tem que fazer o quê? Ajudar aquelas pessoas a transpor aquele momento da vida para que a vida tenha fluência. Sim. E eu acho muito legal a forma que o Zedu trabalha, porque tem muito advogado na área de família que quer exatamente guerrear, né? Quer atacar um e outro. E ele vai por uma área da harmonia, de querer resolver as coisas da melhor forma. E isso faz toda a diferença. Aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até o próximo episódio. Valeu.